Olá pessoal, tudo bem com você? Eu estou aqui para mais uma dica de Excel. Hoje nós vamos falar de dashboards. Como exibir tabelas em dashboards? Eu vou mostrar para você passo a passo como que você pode fazer isso. Então vamos lá? Planilha na tela, olha só. Bom, aqui você já está vendo o resultado final e você vai aprender como fazer isso e como que você pode trabalhar com recurso de tabela dinâmica para exibir essas tabelas de um melhor modo na criação de um painel, de um relatório, de um dashboard que você deseje, ok? Repare que, conforme eu clico na unidade, automaticamente ocorre a configuração da nossa tabela e em cima embaixo a apresentação do gráfico. Repare que a tabela eu até fiz uma brincadeira para exibir aqui os valores, né, utilizando, por exemplo, a formatação condicional, onde a gente tem aqui, ó, a opção de barra de dados, que eu fiz uma configuração que você vai gostar. Porque muitas vezes o pessoal pergunta, Michel, dá para utilizar uma tabela na apresentação de um dashboard? Lógico que dá. Vai tudo da parte de conceituação e do que você sabe utilizar dos recursos para apresentação aqui. Você vai ver que essa tabela ela é bem extensa e eu fiz uma tabela fazendo uma análise dos dados apresentando o top 5. Você vai gostar disso daqui que eu vou mostrar para você hoje. Mas antes de eu continuar, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Se você quer aprender Excel comigo, é bem simples. Vem aqui na descrição, www.cursodexcelonline.com. Eu quero ajudar você a aprender Excel, Dashboards, Power BI e muito mais dentro do nosso curso. Então vem aqui, clica no primeiro link na descrição do vídeo que você vai conhecer um pouquinho da nossa formação. Então vamos retomar? Então vamos lá. Eu estou aqui com a planilha base, ó, e essa planilha base eu vou fazer o seguinte, eu vou mover ela aqui, ó, mover ou copiar para um outro arquivo, vou criar uma cópia, e um arquivo do zero, tá? Uma nova pasta de trabalho. Então vou ajustar aqui para ficar mais fácil da gente fazer isso tudo do zero, né? Então veja, eu fiz uma cópia aqui, ó, e o arquivo está aqui, ó, bonitinho, tá? Toda essa base de dados. Nessa base de dados eu vou criar agora uma tabela dinâmica que vai fazer a análise dessas informações. Então vamos lá, ó. Você vai dar um Ctrl asterisco em qualquer célula desta tabela, então você clica em célula qualquer. Ctrl asterisco, seleciona tudo. Vai no inserir e faz aqui uma tabela dinâmica e coloca numa nova planilha. Tudo bem? Veja que ele criou ali. Agora, o que eu posso? Eu vou montar a tabela dinâmica. Então vamos imaginar que meu chefe pediu, ó, faz aí a apresentação dos resultados de salário, eu quero saber o top 5. Quem são as pessoas que mais estão ganhando aqui dentro da empresa? Quem que eu estou pagando mais? Vamos lá, ó. O que eu vou fazer aqui? Vou pegar, ó, por exemplo, o nosso analista, vou colocar aqui na linha, então clico e arrasto. Veja que eu tenho diversos analistas. Em seguida eu vou pegar o salário e vou colocar aqui na valores. Veja que eu já tenho a informação que eu preciso, tudo bem? Só que eu quero exibir o top 5. E aqui eu posso segmentar isso. O que seria segmentar? Fazer uma filtragem desses dados. Porque você viu que eu cliquei num botãozinho e ele automaticamente refez a configuração visual da tabela e do gráfico. Então essa configuração visual, eu vou pegar aqui, ó. Vamos pegar, cadê? Unidade e vou colocar em filtro. E aqui eu posso filtrar, ó. Rio de Janeiro, vou dar OK. Vou vir aqui, SP. Então eu filtro agora por estado, mas repare que continua ainda grande. Como que a gente pode exibir o top 5? Eu vou vir aqui no rótulo de linha, mais opções de classificação, posso vir aqui e posso colocar aqui, por exemplo, a decrescente e colocar soma de salário. Dá um exemplo para você. Aí você vai falar, puxa, está exibindo, mas está exibindo todo mundo. Então esse elemento ele só faz a classificação. Mas, vamos lá, você quer exibir apenas 5. Então você tem aqui, ó, filtro de valores e a opção 10 primeiros. Aí onde está 10 primeiros, você vem aqui, os 5 primeiros itens, com base na soma de salário. Ao dar OK, repare que ele está exibindo apenas os 5 primeiros. Essa informação eu vou selecionar, vou lá na página inicial e vou colocar aqui, ó, no formato de moeda. Se eu pegar a soma de salário e colocar aqui ao lado, olha só, eu já tenho uma composição similar. Mas qual o objetivo disso? Fazer uma configuração apresentável da tabela de um modo visual mais interessante, por exemplo, para o relatório ou para o painel que você está aí desenvolver. Então, por exemplo,
aqui, ó, soma de salário. Eu vou clicar em soma de salário. Tem aqui a análise da tabela dinâmica, tem aqui o campo ativo, não tem? Vamos colocar aqui, ó, total. R cifrão. Opa, R cifrão. Dá um Enter, ó. Mudei o nome do campo, tá? Soma de salário eu vou chamar aqui, por exemplo, ranking. Ranking. Os top 5, tá? Então cliquei, mudei o nome ali. Eu poderia vir aqui na análise da tabela dinâmica e também venho aqui com o campo ativo, eu altero o nome. Isso daqui, pessoal, é uma configuração visual que eu vou fazer. Então, por exemplo, se eu selecionar apenas esses valores, eu vou lá na página inicial, formatação condicional, barra de dados. Ele tem algumas opções aqui, ó. Tudo bem? Ele tem as opções. Então, por exemplo, vou utilizar aqui, ó, barra de dados verde, tá? Vamos mudar um pouco. Barra de dados verde, beleza. Aí, olha só, vou vir aqui, vou colocar Rio de Janeiro. Olha o que vai acontecer, a regra não foi aplicada. Então, neste novo intervalo, o que eu tenho que fazer? Eu vou lá, ó, página inicial, formatação condicional, veja que permanece selecionada, aplico a barra de dados novamente. Então agora, num novo elemento de filtro, ele automaticamente tem a regra aplicada. Repare que eu selecionei apenas esses 5 primeiros, ok? E deixei a opção de classificação ativa, exibindo por ordem, tudo bonitinho, para fazer análise somente desses 5. Se eu colocasse a informação de total, eu ia colocar aqui a participação de cada um. E aí esse total ia ficar cheio aqui no final. Mas eu não quero isso, eu só quero acertar a configuração visual. Para você, por exemplo, ocultar esses valores que você tem aqui, você teria que fazer uma outra opção de ajuste. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, vamos pegar lá, ó, página inicial, vamos pegar a formatação condicional, eu vou gerenciar a regra, ó, eu vou pegar essa regra, vou editar ela, e aonde tem aqui, por exemplo, né, as opções, tudo aqui, ó, deixa eu pegar aqui, ó, ele tem lá, ó, células selecionadas, ele tem aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, a opção da barra de dados, ele tem aqui, ó, o preenchimento sólido, ele tem aqui, ó, a borda e a cor, né, ó, valor do eixo negativo, né, ó, barra de contexto. Veja que ele tem ali, né, as opções, mas tem uma opção que eu não falei, mostrar barra somente. Então se eu clicar nela, ó, e der um OK, vamos aplicar, prontinho. Vou dar OK, repare que agora somente está ali. Vamos mudar para Rio de Janeiro. Opa, Rio de Janeiro persiste. Vai lá na página inicial, formatação condicional e edita de novo essa regra. Vamos pegar aqui, ó, gerencia a regra, pega ela aqui, ó, edita a regra e aí você trabalha. Repare que eu estou trabalhando sempre com células selecionadas. Eu poderia trabalhar com a opção do ranking, tá? Todas as células mostrando valores de ranking, mas não, eu só quero analisar aquelas 5, tá bom? Então vamos lá, ó, mostrar barra somente, vou dar OK e aplico. Olha só, visualmente é o que a gente precisa, ok? Eu vou selecionar a planilha inteira, eu vou na página inicial e vou agora aqui, ó, mudar a fonte. Eu vou mudar uma fonte para uma fonte mais bonita, uma PengSpa, tá? PengSpa. Pronto, olha só. Vou colocar um outro visual. Essa tabela, eu vou lá na análise da tabela dinâmica, vamos pegar aqui, ó, a opção de design e vamos alterar a cor. Vou clicar aqui, ó, você vai ver que tem algumas opções de cores, ok? Vou utilizar essa verde aqui, essa azul, essa cinza. Veja que a gente tem diversas opções que a gente pode utilizar para colocar, por exemplo, um visual mais interessante na hora de for entregar. Então você tem essa opção do design que você pode alterar o modo visual que você está entregando o teu relatório, o teu painel, ok? Bom, fiz já boa parte. Aí você fala, poxa, já está muito mais apresentável do que estava. Paramos por aí? Não. Nós vamos fazer um outro ajuste visual. Eu vou lá na análise da tabela dinâmica e vou colocar uma segmentação de dados com base na unidade. E vou dar OK. Tudo bem? Conforme eu clico no elemento, ó, repare que ele me filtra os dados, que é o que a gente precisa realmente. Tudo bem? Vamos fazer o gráfico? Então, olha só. Quando eu estou trabalhando com... Olha só, esse aqui é um detalhe eu acho muito importante que eu vou ter que explicar com um pouquinho mais de calma. Mas antes de eu continuar, deixa eu fazer um convite a você. Se você quer aprender Excel comigo, é bem simples. Aqui na descrição tem o link para o nosso curso, www.cursodeexcelonline.com. Ao longo da descrição, tem 2 presentes que eu deixo, né, nos nossos vídeos. E tem uma aula online, gratuita, para você assistir sobre PROC-V e seus segredos. Então eu quero mostrar os segredos do PROC-V para você.
Então rola na descrição, tem diversos links e vai ter lá, presentes. Clica nele que você vai assistir uma aula totalmente gratuita e avançada, do básico ao avançado sobre PROC-V, tá bom? Então vamos retomar aqui, ó. Nesse aspecto visual, eu poderia pegar até esse elemento que eu fiz da unidade e pegar aqui, ó, um item de coloração para ficar com outro aspecto visual, né, o mais interessante, por exemplo. Vou aumentar aqui, ó, 2 colunas, vou encolher aqui, ó. Vou encolher aqui os dados, eu encolhi os dados, tá? Um pouquinho mais, assim, pronto. E eu poderia começar a pensar onde que eu vou inserir. Por enquanto eu vou deixar aqui, que depois eu vou mostrar para vocês algumas outras opções de configuração. Vamos retomar no gráfico. Quando eu estou trabalhando com gráfico dinâmico e mando criar um gráfico, ok? Eu vou lá, ó, na tabela dinâmica, gráfico dinâmico, vou fazer um gráfico de colunas. Ele entende que todo campo que eu estiver trabalhando nesta tabela faz parte da composição visual. Repare que esse total, um valor não é o mesmo do ranking, então eu vou fazer uma sobreposição de séries para adaptar este gráfico. Como que eu faço a sobreposição de séries? Eu vou clicar aqui numa das barras, botãozinho direito, formatar série de dados. E aí ele tem aqui, ó, sobreposição de séries. Eu vou colocar 100%. Eu vou mudar para baixo, na largura de espaçamento eu vou colocar 50% e vou dar um Enter. Veja que eu deixei a barrinha mais larga, diminuí o espaçamento e automaticamente, né, eu fiz esse ajuste. Automaticamente não, fiz manualmente o ajuste de sobrepor a série de dados. Agora eu posso vir aqui no formatar e colocar a cor de preenchimento dessas barras. Por exemplo, um tom de verde que eu estou trabalhando aqui, né? Ó, eu acho que é esse daqui, né? Esse daqui. Pronto. Vou usar esse. Ok? Aí eu vou clicar nas linhas, vou fazer uma limpeza visual do gráfico. Ó. Vou pegar aqui a análise do gráfico dinâmico, botões de campo a gente oculta tudo. Olha só, dou uma limpeza nesse gráfico para deixar ele mais bonitinho. Olha só. Vamos lá, ó, sinalzinho de mais, vou colocar o rótulo de dados. E agora eu vou pegar aqui a página inicial e vou mudar a fonte para a fonte que eu estou trabalhando, a Thanks Pá. Esses valores de rótulo, eu vou fazer uma brincadeirinha também. Vamos lá, ó. Colocar um tonzinho aqui um pouquinho verde, ó. Ó que bacana, colocar no negrito. Olha que interessante. Vamos pegar o rótulo aqui embaixo, ó. Vamos colocar em negrito. Pronto, olha lá, ó, os nomes agora. Olha o visual como ficou. Não ficou mais bonito, gente? Isso que é importante. Então, conforme eu clico, automaticamente ele vai fazer agora a análise desses dados na apresentação. Repare que a tabela, ela faz parte desse painel que a gente pode estar montando. Eu poderia adaptar isso em outras tabelas dinâmicas para fazer a composição visual do nosso painel e do nosso relatório. O que eu sempre sugiro é que quando você faz a tabela, né, coloque algum elemento visual que realmente destaque essa tabela e exiba a importância dela na composição, na criação do seu painel. Vamos deixar isso aqui um pouco mais bonito? Eu vou clicar na coluna A, eu vou inserir uma coluna, vou aumentar um pouquinho mais. Linha 1, vou clicar com o botãozinho direito, vou inserir uma linha, vou aumentar um pouquinho mais, tudo bem, ó? Tirando aquele cantinho. Aí eu vou clicar no exibir e vou tirar as linhas de grade. Olha só. Vamos pegar a unidade? Se eu pegar a unidade, vou colocar agora, ó, posicionar a unidade aqui mais ou menos na nossa área. Tudo bem? Se você quisesse um outro elemento de segmentação, poderia inserir? Poderia. Vamos lá, ó. Segmentação de dados, vamos pegar aqui, ó, tabela. Vamos lá, análise da tabela dinâmica. Uma outra segmentação, eu vou colocar agora por nível. Nível 1, nível 2, nível 3. Não, só tem 2 níveis. Vamos lá. Vamos também acertar a formatação dele, ó, 2 colunas. E vamos agora aqui também aplicar uma das formatações que eu estou a trabalhar, essa daqui mesmo. Ok, ó? Vou ajustar, ó, a largura. Veja que eu tenho agora uma criação desse painel, né, ó, com 2 itens que eu segmentei os nossos dados para apresentar esse relatório, esse painel aí, ó, ok? Conforme eu clico agora, ó, N1, ele está exibindo do N1. Depois do N2, ó, de São Paulo, Rio de Janeiro, ó lá. Ó lá. Repare que, conforme eu cliquei nas possibilidades, as regras automaticamente alteraram. Eu teria que então fazer também as regras para cada uma das opções? Sim, você teria que adaptar essas regras aí. Vamos voltar aqui, por exemplo, em uma das regras. Deixa eu pegar aqui a página inicial, formatação condicional, gerenciar regra. Essa tabela dinâmica, vamos pegar aqui, essa tabela dinâmica não está aplicada na tabela dinâmica, né?
Deixa eu fechar aqui, ó. Vou selecionar de novo. Vamos pegar uma que esteja criada. Página inicial, formatação condicional, gerenciar regras. Eu vou pegar ela, vou dar editar regra, ok? Ó. Se eu colocasse, ó, todas as células mostrando valores de ranking para analista. Eu vou dar ok aqui, ó. Aplicar. Ok. Vamos clicar agora aqui, ó. Viu o que eu fiz? Eu peguei a mesma regra, apenas fiz um trabalho de fazer a utilização da regra baseada no ranking e depois no nome da pessoa, tá bom? Aí olha só que interessante, eu vou selecionar as duas colunas e vou aumentar um pouco mais a largura, para deixar aqui um aspecto visual mais interessante para nós, olha só, tá? Ó, tô aumentando. Esse gráfico agora, eu vou diminuir um pouco o tamanho dele, ok, ó? Vamos diminuir, vou alocá-lo aqui, ó, mais ou menos nessa área, e vou agora aqui, ó, adequar os dois elementos de segmentação de dados que eu tenho. Tudo bem, ó? Aqui o nível e aqui depois a nossa unidade, ok, ó? Pronto, ali, vou aumentar mais um pouquinho. Pronto. O professor é bom de olho, né? Certo? Mas olha que interessante agora. Conforme a gente clica nas segmentações, ele vai fazer a filtragem. Reparou que aconteceu um pequeno problema? Qual o problema? A tabela dinâmica, ela atualizou tudo, até a área. Como que a gente corrige isso? É o seguinte, quando você está trabalhando com tabela dinâmica, você vai selecionar a tabela dinâmica, botão direito, opções da tabela dinâmica. Ele tem aqui embaixo, ó, ajustar automaticamente a largura das colunas ao atualizar. Você vai habilitar isso. O que vai acontecer? Conforme agora eu ajusto a largura dessas colunas, repare, olha o que ele vai fazer agora aqui, ó. Vou aumentar essa, vou aumentar essa daqui também, ó, ok? Vamos ajustar agora os nossos elementos, ó. Vou colocar um elemento aqui, vou escolher um pouco mais esse, vou pegar esse e vou trazer um pouquinho mais para cá. Tudo bem, ó? Olha só. Conforme eu clico agora, ó, olha o que acontece. O ajuste, né, ó, da tabela permanece intacto. Então a tua tabela dinâmica, por padrão, ela sempre vai estar o quê? Fazendo a atualização dos tamanhos da largura das colunas. Então para você desabilitar isso, tem que clicar com o botão, opa, deixa eu voltar lá nela. Você vai clicar aqui com o botãozinho direito, vai lá, né, opções da tabela dinâmica e você desabilita essa opção que a gente tem aí. Tudo bem? Prontinho. Aí você olha e fala, caramba, olha o que eu fiz. Isso mesmo, olha o que você fez. Você fez aí a criação de um painel, né, ó, deixa eu ajustar um pouco mais esse aspecto visual aqui, ó, onde você tem uma tabela que faz a parte dessa composição visual. Isso que é o importante. Porque o que acontece, às vezes você fica pensando, puxa, dá para fazer a inserção, né? Como que eu vou exibir uma tabela em um painel? Vai ter algumas situações específicas da análise dos dados que você quer. Essa daqui é uma delas. Mas repare que eu fiz todo o trabalho de configuração dessa tabela para apresentar do melhor modo. Aí alguém pode perguntar, mas Michel, e se eu não quisesse exibir esse valor aqui, ó? Vamos lá, ó, se eu colocar aqui, ó, a cor dela, se eu não me engano, é essa daqui, opa, essa não, essa aqui tá clarinha, é a outra. Essa aqui, ó, pronto. O que acontece agora aqui, ó? Não exibe, tá? Então se você quisesse ocultar o total daquilo ali, você poderia fazer isso. Ou ocultar ali através de formatação personalizada. Bom, pessoal, mostrei hoje a vocês como que você pode inserir uma tabela na criação de um painel, de um dashboard, de um relatório, e fazer o ajuste dessa tabela de dados para exibir do melhor modo, até dando um aspecto mais profissional a ela. Eu quero agora deixar alguns recados muito importantes a você. Se você quer acompanhar nosso trabalho agora em dezembro, fique ligado que vai ter diversas novidades. E uma delas vai ser uma semana de lives, que a gente vai trazer aqui para vocês. Isso mesmo, uma semana inteira de lives. A gente vai trazer diversos conteúdos que vão agregar no dia a dia de vocês. Agora, você quer aprender Excel comigo? É bem simples. Vem aqui na descrição, www.cursodexcelonline.com. Eu quero ajudar você a aprender Excel de verdade. Fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!